Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Pardo e na nossa aula nós vamos ver alguns pontos muito interessantes. O tema dessa aula é avaliação e gestão de desempenho. E alguns tópicos que nós vamos abordar durante a nossa aula é avaliação e gestão de desempenho. Nós vamos ver também a questão do ambiente de inovação nas organizações e vamos ver o plano de incentivo às pessoas. Imagine você trabalhando numa organização em que você entra de manhã no seu trabalho, trabalha até 5, 6 horas da tarde e vai embora, dia após dia, e ninguém, nem o seu chefe, nem o seu diretor, ninguém chega para você e fala: olha, fulano, você está indo muito bem, parabéns, você está executando um ótimo trabalho. Ou então chega para você e fala: olha, fulana, o seu trabalho aqui tem uma oportunidade de melhoria, eu vou colocar você num treinamento, que a gente precisa que você desenvolva tais e tais habilidades que são necessárias para a sua atividade que você não está apresentando. Ou então, que te chame a atenção: olha, você fez algo que merece atenção, vamos trabalhar isso para que não aconteça novamente, que vai contra as políticas da empresa. Imagine se ninguém te dá um feedback de coisa alguma do que você faz. Não é frustrante? Você não sabe se está agradando, se está desagradando, se você está sendo bem visto, se você está sendo mal visto, se você tem chance de crescer na organização ou não, por alguma atitude que você talvez esteja demonstrando no seu dia a dia. É ruim demais, ruim demais. Então, apesar de que o tema de avaliação e gestão de desempenho ser um tema muito sensível, é necessário que nós realmente tratemos desse assunto com bastante critério. Porque nós queremos ter uma organização de resultados, voltada para o mercado, voltada para o atingimento de objetivos e que se perpetue ao longo do tempo. Ok, nós queremos isso. Sabemos que para atingir esses objetivos nós precisamos de pessoas. São as pessoas que ajudam ou que fazem com que a organização chegue onde ela quer chegar. Mas se as pessoas não sabem o que se requer delas, ou como elas estão desempenhando as suas atividades, os seus papéis, como elas podem ter certeza de que estão fazendo o que é certo fazer para atingir o resultado? Então, precisa ter. Eu sei que na cabeça de muitas pessoas, quando fala assim, a avaliação de desempenho, dá 10 espécies de medo nas pessoas. Ai, será que eles vão achar que eu estou indo mal? Será que eu vou ser advertido? Será que eu vou ser demitido? Gente, esse tipo de preocupação é totalmente infundada. É preciso criar na organização, isso é papel dos gestores através da cultura organizacional, é preciso criar nas pessoas essa cultura de avaliação, que sim, nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Por quê? Porque o mercado cobra um bom desempenho, o mercado cobra um bom produto, um bom serviço. Os donos do capital que colocaram o seu capital sob risco na organização, eles querem ter retorno e só vão ter retorno se todo mundo fizer a sua parte, cumprir o seu papel na organização. E para saber se está indo bem ou não, é preciso avaliar. Todos os campos de atividade precisa ter algum tipo de avaliação. Pegue no esporte, por exemplo, um time de estrelas lá jogando uma Champions League. Se um jogador daquele, de um time de estrelas, não está desempenhando muito bem, na hora do intervalo o técnico dá uma puxadinha de orelha nele, ajusta um pouco o comportamento, e se depois ele não cumpre o que foi determinado, é substituído ao longo do jogo. Talvez não seja demitido, mas ele pode ser substituído. Então, numa organização é a mesma coisa. Se você tem alguém que não está desempenhando corretamente o seu papel, acaba criando um peso para os demais, ou seja, aquela pessoa se torna um gargalo na organização, porque chega ali, a coisa esfria, não dá continuidade, acumula e não dá sequência. Então aquela pessoa se torna um peso para os demais. Bem, e qual é o papel da avaliação e gestão de desempenho em relação à gestão de pessoas? Bem, você pode perceber que a ideia sempre é melhoria e nós somos imperfeitos, tá? Nós temos oportunidade de melhorar continuamente. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Você pode ter um cabedal de conhecimento gigantesco, mas você não sabe tudo.
Então, visando a melhoria contínua, até mesmo em nível pessoal, é necessário que se faça avaliação de desempenho. Então, como é que isso é feito, né? Você pode, por exemplo, buscar, o que seria o melhor dos mundos, o autoaperfeiçoamento, ou seja, você ter uma visão crítica de você mesmo e enxergar pontos que você pode melhorar e promover essa melhoria. Seria o melhor dos mundos, mas isso não acontece o tempo todo. As pessoas, muita gente, aliás, se acha assim, a última Coca-Cola gelada do deserto, a última bolacha do pacote. Então, nem todo mundo tem um senso crítico tão apurado para fazer uma autoavaliação. Então, muitas vezes essa avaliação tem que ser externa, visando o quê? Visando a formação da pessoa, visando o comprometimento das pessoas, e tem várias formas de você executar essa avaliação. É importante que a avaliação ela seja clara o suficiente para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, o gestor tem um papel fundamental nesse assunto. Ele precisa dialogar constantemente com seus colaboradores e com a sua equipe, informando que todos estão sendo avaliados, inclusive ele mesmo como gestor. E dessa forma, se busca o quê? Se busca o desenvolvimento da pessoa, que ela cumpra de uma forma adequada às suas atuais funções, mas que ela também cresça e possa executar outras funções. Então é importante manter esse diálogo, é importante entender que isso pode resultar em retribuições, por exemplo, em bonificações e incentivos, ou seja, a avaliação é uma coisa boa. Tem organizações que usam isso de uma forma muito interessante. E os colaboradores eles se engajam no sistema de avaliação. Por quê? Porque existe ranqueamento. Algumas organizações têm um sistema de ranqueamento de avaliações. Isso significa que se a pessoa ela for bem nessa avaliação, ela ranquear melhor, ela tem mais oportunidades de crescimento na carreira do que outras. Então é claro que as pessoas querem ser avaliadas para mostrar que elas são boas, que elas estão prontas para galgar novos desafios, novas posições nessa organização. Então pensa o poder da avaliação de desempenho dentro de uma organização. Como é que você faz isso, né? Tem então diversas formas, entrevista, tem grupos de trabalho, o gestor, mas tem uma forma que eu acho muito interessante. É a chamada avaliação 360 graus. O que é a avaliação 360 graus? Eu já trabalhei em algumas organizações que usavam esse método, avaliação 360 graus. É basicamente assim, né? Talvez na tua cabeça já tenha formado o conceito. 360 quer dizer que está vindo de vários lados diferentes. Cima, embaixo, de lado, e é isso mesmo. A lógica da coisa é isso mesmo. Você tem avaliações partindo de diversos pontos. Ou seja, imagine que você ocupe uma posição de supervisão na tua organização, ok? Ok. Quem vai te avaliar? Bom, você vai se autoavaliar. Essa é uma visão. Então, algumas organizações têm uma ficha, um software que você pontua lá o que você acha do seu desempenho, onde você se sobressai, onde você tem oportunidades de se desenvolver, enfim, autoavaliação. Ok, mas lembra que eu falei que muita gente pensa que é a última Coca-Cola gelada do deserto? Talvez nem todo mundo concorde com essa autoavaliação. Aí você tem uma outra visão desse mesmo profissional. Então você, supervisor, fez sua autoavaliação, deu algumas notas. Mas o seu subordinado, o que ele pensa de você? Ele também vai te avaliar. E geralmente nos mesmos pontos que você fez a sua autoavaliação. E é uma avaliação que ele vai fazer de você que você não sabe que foi ele que deu a nota. Então forma-se ali um corpo de notas dos seus subordinados. Os seus pares, quer dizer que têm funções semelhantes à sua, também são supervisores, no nosso exemplo aqui, vão te avaliar. O teu chefe imediato, né, o teu gestor, ele vai te avaliar. Pode ser que você receba uma avaliação de clientes que são fiéis à empresa, clientes que têm um bom relacionamento, eles podem te avaliar. Um fornecedor. Percebem a dinâmica da coisa? Então vai formando ali um conjunto de conceitos vindos de diferentes pontos e que formam uma nota geral.
Essa nota geral, de acordo com certos critérios, é utilizada para quê? Para fazer treinamento, para investir em desenvolvimento dessa pessoa, ou para alocar ela num lugar que ela vai melhor, porque talvez ali ela não esteja no lugar certo ou executando a função correta. Ou então pode ser utilizado para dar uma promoção para essa pessoa, uma bonificação ou algo desse tipo. Não é legal isso? Eu acho sensacional a avaliação 360. É difícil de aplicar, tem uma complexidade, mas quando você acerta a dose, funciona muito bem. Ok? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o ambiente inovador nas organizações. Certamente você ouve falar o tempo todo sobre inovações, não é verdade? Muita gente fala sobre inovação. E é interessante que quando você fala em inovação, parece que gruda-se o conceito de inovação na própria organização, de modo que ela fique sendo conhecida como uma organização inovadora. Quando você pensa em empresas de tecnologia, por exemplo, você pensa assim, puxa, essa organização é inovadora, olha que solução bacana que ela lançou, olha que software legal, olha que smartphone legal, olha que TV bacana. Então, começa a se criar uma imagem de uma organização inovadora. Mas como é que se chega a esse ponto? É um processo. Inovação é um processo. Então, não é uma coisa fortuita, ocasional, pontual. Ok, você pode até ter uma inovação pontual e que seja muito interessante, mas a organização, para ela ser conhecida como uma organização inovadora, isso tem que ser um processo, tem que estar no DNA dessa organização. Então você precisa promover essa cultura inovadora na tua organização. E como é que você faz isso? Já que é um processo, você precisa ter certos planejamentos, certos planos, certas atividades para que isso aconteça. Por exemplo, você precisa ter gestão do processo de inovação. Então, algumas organizações têm a figura do gestor de inovação. É aquela pessoa que vai, através de diversas ferramentas, promover essa inovação na organização. Tem também a figura do mentor da inovação, que é uma espécie de auxiliar, grosso modo dizendo, do gestor da inovação. É aquele que vai promover reuniões, que vai estimular o debate, que vai estimular a geração de ideias, por exemplo, sessões de brainstorming, caixas de sugestão, times de projetos de inovação. Então você quer desenvolver uma nova solução, você pega pessoas de diversos setores, coloca numa sala, faz um grupo de trabalho, dá liberdade para essas pessoas se reunirem, para lançarem sugestões, para debaterem processos. Isso vai gerando um caldo que acaba criando um novo processo, um novo produto ou um novo serviço. O debate, pessoal, é muito legal, deve ser promovido. O conflito, se bem gerenciado, pode ser uma fonte riquíssima de novas ideias, de novas soluções. Então, é muito importante criar essa cultura dentro das organizações. E como é que essas inovações acontecem, né? Os japoneses têm uma palavra que eles usam muito, que é Kaizen. Kaizen, significando melhoria contínua. Os japoneses acreditam que tudo pode ser melhorado e essas melhorias precisam ser feitas paulatinamente, um pouco de cada vez, mas sempre, sempre, sempre você vai buscar a melhoria dos seus processos, dos seus serviços ou dos seus produtos. Mas pode acontecer que você precise fazer uma inovação radical e não incremental, como é o caso do Kaizen, da melhoria contínua. Talvez você tenha que romper com o seu passado, um processo totalmente disruptivo, né? Quebra e começa de novo. E implanta um novo produto totalmente diferente, ou um processo totalmente diferente, ou um serviço totalmente diferente. Isso também pode acontecer. É importante que vocês entendam que inovação nem sempre tem que ver com tecnologia, inovação nem sempre tem que ver com algo inédito. A inovação pode ser uma nova forma de você fazer a mesma coisa que você faz. Se você presta um serviço de atendimento ao seu consumidor, ao seu cliente, você faz uma inovação e continua atendendo esse cliente, só que de uma forma diferente. Ou você está atuando no mercado e inova por buscar outro mercado, outro nicho, outro segmento. Isso é inovação. Então essa cultura de inovação
ela pode e deve ser promovida continuamente nas organizações. Pessoal, nós vamos entrar num tema que muitas pessoas gostam muito, que é o plano de incentivo às pessoas. O que é plano de incentivo? É aquilo a mais que a organização pode fazer pelos seus colaboradores, de modo a estimulá-los, visando criar dentro deles uma motivação. A motivação é intrínseca, né, da pessoa. Tem pessoas que se motivam por uma coisa e outras não. Mas de qualquer forma, você tendo um plano de incentivo às pessoas, é muito provável que você consiga acionar um botãozinho dentro de cada um e essa pessoa ela seja motivada. Então, como é que você faz isso? Tem diversas formas, como por exemplo a remuneração variável, um plano de bonificação anual, o PLR, que é a participação de lucros e resultados, opções de compra de ação. É você pensar fora da caixa em que tipo de benefício você pode dar, além do salário, para aquela pessoa gostar de trabalhar na tua organização e se sentir cada vez mais engajado nos seus processos. Você faz isso? A tua organização tem esse plano de incentivo? Se tiver, está de parabéns. Muito obrigado pela sua audiência a essa aula.